A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 22, está escrito: no corpo da sua carne, pela sua morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis, inculpáveis diante dos seus olhos. O sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, em favor da humanidade, se deu muito além da compreensão da maioria dos cristãos. Nota que os templos religiosos erguidos em homenagem ao Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes eles têm enfrentado, eles têm pregado, eles têm ensinado uma teologia que não condiz com o caráter, com a personalidade, com o jeito, com o estilo de Cristo Jesus. Boa parte deles acaba se perdendo nos seus próprios conceitos, nas suas próprias ideias, nas suas próprias filosofias. Existe hoje um templo cristão, um templo erguido em homenagem ao Senhor Jesus Cristo para cada tipo de pessoa. A pessoa que pensa o lado financeiro, a pessoa que decide melhorar de vida de um modo mais fácil, que não seja trabalhando, ela tende a ir para as igrejas neopentecostais. A mais conhecida e maior delas é a Universal. Mas temos a Mundial do Poder, temos a Despertar da Fé, temos a Plenitude da Fé, temos a do R.R. Soares, a Internacional da Graça, a igreja do Esteve Hernandes, da sua esposa Sônia, e inúmeras outras igrejas. Temos aqui a igreja para as pessoas que buscam o tradicionalismo da lei. Ela geralmente frequenta as igrejas cristãs do Brasil, igrejas presbiteriana, luterana, metodista wesleyana e a do sétimo dia. Assim como existem as igrejas para as pessoas mais jovens, mais descoladas, que gostam de uma prancha, mas não são sofistas, elas vão na bola de neve. Tem a Batista que aceita todo e qualquer forma de pessoas. A quadrangular para aquela pessoa que não quer nem um tradicionalismo e nem um modernismo, mas que também procura uma vida financeira estável. A Deus é amor que prega o tradicionalismo, mas é tudo gerado em torno do seu dízimo e da sua oferta. Então existe para cada tipo de pessoa um grupo específico de templos erguidos em homenagem ao Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas possam ali entrar e se sentir bem. Todavia, esses templos religiosos erguidos em homenagem ao Senhor Jesus Cristo não têm fundamento. Ela não tem um baseamento bíblico para que justifica a sua construção. Qual igreja que foi erguida pelo Senhor Jesus Cristo? A tradição católica diz que o próprio Senhor Jesus Cristo fundou a Igreja Católica. Mas se o próprio Senhor Jesus Cristo fundou a Igreja Católica, nós estamos falando então de duas vindas
após a sua ascensão ao céu, quando veio para levar o corpo da irmã Maria, e agora quando foi fundar a igreja. Mas chegando à parte da tradição e seguindo o historiamento da história da coisa da igreja, a gente vai entender que a Igreja Católica surgiu com a união de diversos templos pagãos, a mando do imperador Constantino, que governava todo o Império Romano, e tudo que era templo pagão que estava sob a sua tutela foram convertido, entre aspas, ao cristianismo. Então, a ideia da igreja protestante, ela nasceu com o padre Martim Lutero, que saiu da igreja católica, não concordando com um Papa Leão X, e saindo-se dali, ele formou para ser a primeira igreja onde ele iria receber as pessoas que não concordavam com as indulgências que estavam sendo pregadas, que estavam sendo ensinadas dentro da igreja católica. E de lá para cá veio João Calvino, veio Jacob, aquela coisa toda, e todo mundo com as suas ideias foi criando as suas igrejas, até que chegou aqui no Brasil, com as igrejas na qual a gente conhece, sendo a primeira formada por um grupo de assembleanos no estado do Pará. E estamos aí, inúmeras igrejas para cada tipo de pessoas, para que todos possam se sentir bem e confortável. Só que quando você pega a Bíblia, que você vai analisar o que a palavra do Senhor está dizendo, o que a Bíblia relata, você encontra grande dificuldade de conciliar a construção de templos religiosos com o que a Bíblia diz, com o que a Bíblia fala, com o que a Bíblia tem a relatar para nós. E essa dificuldade de encontrar baseamento bíblico para a construção de templos religiosos, às vezes mexe com o ego de alguns teólogos cristãos protestantes. Por quê? Eles sempre vão usar as cartas paulinas para justificar a construção de templos. Mas quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta à igreja que está em Corinto, a igreja que está em Efésio, a igreja que está em Filipenses, a igreja que está em Colossenses, ele se refere ao grupo de irmãos que ali se reúne para buscar a presença do Senhor, para buscar a graça, para buscar compartilhar, dividir o conhecimento, a palavra do Senhor Jesus Cristo. E não a construção de paredes, de telhados, como nós vemos hoje. Então é preciso a gente separar essas duas coisas. A igreja primitiva, ela era formada por pessoas que abriam mão da materialidade para viver de um só propósito, de uma só maneira, de um só modo. Se eu tenho hoje 2 carros, eu vou vender esse carro e vou levar para que haja no meio dos irmãos ali reunidos uma igualdade. Então, se esses tempos religiosos fossem de fato conforme a determinação da palavra, conforme o que a palavra traz para nós, a primeira coisa que não deveria existir era uma desigualdade. O dinheiro da igreja arrecadado deveria ser para manter os órfãos, manter as viúvas, e se todo mundo está igual, vamos fazer com que todo mundo se sinta bem. Repartindo o dinheiro ali arrecadado
de maneira que todos possam viver de igual modo. Não encontro líderes religiosos como o proprietário da Universal, Edir Macedo, o proprietário da Mundial, Valdomiro Santiago, moram em condomínios fechados em casa de luxo, desfilam de helicóptero e jatinho particular, enquanto outras pessoas da sua igreja vivem de forma miserável, vivem de forma precária, sem poder ter, muitas das vezes, o que comer dentro de casa. Então, a primeira coisa que essas igrejas erguidas em homenagem ao Senhor Jesus Cristo deveria fazer era pegar o dinheiro, juntar todos os membros, ver a condições que cada um tem e daí dividir o que está sendo arrecadado, dividir o que está sendo colaborado para que todos possam viver de igual modo. De maneira que o dinheiro que arrecada pode servir para colocar o telhado na casa do irmão, para bater uma laje, para comprar uma ambulância para poder levar os irmãos ao médico quando precisar. Mas o que vemos não é isto. O que vemos somos pessoas que são extorquidas, moralmente dizendo e espiritualmente, a ponto de que eles vivam de formas precárias e seus líderes religiosos vivam de forma abundante. Então, não podemos acreditar que a construção de templos religiosos em homenagem ao Senhor Jesus Cristo de fato são corretos e biblicamente têm fundamento. O que tem fundamento é você entender que você, como cristão, você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você, como cristão, você é o pilar, é o fundamento da igreja de Cristo. E que é dentro de você, é no seu coração, é na sua mente que o Senhor Jesus Cristo habita por intermédio do seu Espírito Santo, a fim de que você não possa olhar nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás, mas possa caminhar sempre olhando para frente, acreditando naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor projetou para a sua vida. De modo que você entende que no corpo, na sua carne, o Senhor Jesus Cristo experimentou a morte, mas não essa morte na qual estamos todos nós passíveis de passar, mas uma morte eterna, porque o sacrifício em prol da humanidade deveria ser um sacrifício eterno. Então o Senhor Jesus Cristo sofreu a morte eterna, foi até os confins da terra, foi até o abismo, o lago de fogo, e confrontando Satanás, ele mostrou para ele que através dele, através do seu sangue, através do seu sacrifício, toda a humanidade, sem exceção, toda a humanidade, independente da vida que você possa ter levado, independente da vida que você, pelos caminhos que você tem escolhido andar, se você se arrepender e voltar-se para o Senhor Jesus Cristo, saiba que o Senhor está pronto para lhe aceitar. O Senhor está pronto para lhe acolher e fazer de você a sua igreja. Fazer de você o seu templo, o local da sua habitação, para que você possa
estar sempre atento àquilo que o Senhor fala, àquilo que o Senhor diz, àquilo que o Senhor explica, àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então não importa se você for para a esquerda, não importa se você for para a direita, o que realmente importa é a sua vida, a sua entrega, a sua confissão de fé a Cristo Jesus. E quando você faz isso, você passa a ser morada do Espírito Santo. Você passa a ser templo de habitação do próprio Senhor Jesus Cristo. Para que através de você, Ele possa fazer a sua obra. Para que através de você, Ele possa pregar, Ele possa anunciar, Ele possa dizer as boas novas a todas as pessoas. Então, depende muito de você. Depende do seu querer, da sua entrega ao Senhor Jesus Cristo. Mas como você deixará o Senhor trabalhar através de você? Se você frequenta um templo religioso buscando algo para a sua vida. Perdão. Como você pode acreditar que você é um vaso de bênção, que você é um canal usado pelo Senhor, se a sua vida é voltado para o seu próprio interesse, para o seu bem-estar? Se a ajuda humanitária que você faz geralmente é para alguém que você conhece, preferencialmente para a sua família, para alguém que esteja ligado à sua vida, esteja ligado à sua rotina. Como você espera ser um vaso de honra, um canal usado pelo Senhor Jesus Cristo, se a sua preocupação é atender um familiar que esteja passando por necessidade e não por o seu próximo que está amigo há tanto tempo batendo na sua porta e você não atende? Como você pode dizer que está pronto para ser um canal de bênção do Senhor Jesus Cristo se a sua procura, se a sua dedicação, se o seu interesse é em satisfazer o seu próprio ego? Não podemos de maneira alguma, não podemos de modo algum perder a chance, perder a oportunidade de ser templo, morada real e verdadeira do Senhor Jesus Cristo. De sermos continuamente templo e morada do Espírito Santo. Porque a igreja que hoje você frequenta, que você acha que ali é local de habitação, de adoração do Senhor Jesus Cristo, saiba que em momento oportuno o Senhor lhe dará o que é devido. O Senhor lhe dará o que é desejável. Então entenda, compreenda da dificuldade na qual nós temos, de modo que a nossa vida, o nosso querer, o nosso desejo, seja tão somente em agradar, em satisfazer a vontade de Cristo. Porque a partir do momento que crucificamos a nossa carne, enterramos no túmulo no qual o Senhor foi sepultado e ressuscitamos juntamente com Ele, o Senhor nos usa como quer, como deseja, de modo que a gente possa ser um templo vivo, operante, andarilho, verdadeiras atareias a pregar, a anunciar, a dizer a grandeza que é o amor de Cristo. O amor pela qual o Senhor exala por nós. Então coloca na sua mente. Medita nisso
no decorrer do dia, dessa tarde ou da noite. Não sei que hora que você está ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo. Mas saiba da necessidade pela qual você tem. Da necessidade pela qual você precisa que você ajude mais. E não perca nenhum momento, nenhuma oportunidade que está sendo concedida a você de adorar o Senhor Jesus Cristo, de procurar fazer a sua vontade, pregando o seu evangelho, anunciando as boas novas. Não tema, porque o Senhor, Ele é contigo. O Senhor é que o seu ajudador. O Senhor é que te surpreende a cada momento. Não perca a sua vida. Não perca a salvação por coisas inúteis. Não se deixe levar, mas voltai-vos para o Senhor. Voltai a fazer a vontade de Cristo Jesus na sua vida. Deixe que o Senhor, nesse momento, Ele entra, Ele penetra a sua mente, Ele te revela a sua vontade, o seu querer, de modo que você possa entender que a sua vida, o seu querer, está totalmente em Cristo Jesus e que nada mais importa senão Cristo Jesus, senão em fazer a vontade de Cristo Jesus. Então entenda da necessidade que você tem de romper com esse sistema religioso enganoso e passa agora a viver, passa agora então a caminhar de modo que a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, ela já não é mais conforme o nosso querer, conforme o nosso desejo. Mas agora a nossa vida, o nosso querer, ela está totalmente voltada, totalmente ligada. A nossa vida, o nosso querer, ela já não é mais nossa, ela já não pertence mais a nós, mas agora ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. De modo que, na medida que o Senhor Jesus Cristo for apontando a roupa e ao mesmo tempo essa roupa for secando, o Senhor tem a oportunidade, o Senhor tem a chance de viver não mais conforme a nossa vontade, mas agora que possamos viver tão somente conforme aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem como base para nossas vidas, para que possamos verdadeiramente estar em Cristo, sendo um canal, sendo o elo de aliança entre a humanidade e o próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, está escrito: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Que a fidelidade na qual o Senhor Jesus Cristo teve para conosco, nós também possamos ter agora para com o Senhor, de modo que não venhamos a viver por nós mesmos, mas que possamos viver de agora em diante tão voltado para o Senhor Jesus Cristo. Que possamos de agora em diante voltar-nos em fazer, em agradar o micro-ondas da nossa mente. Aquilo que antes, aquelas micro-ondas que Satanás vai jogando na nossa mente, que possamos ir esvaziando dela e cada vez nos aquecendo pela palavra. Porque quando eu pego aquilo que as pessoas querem ouvir, quando eu falo aquilo que alimenta o seu ego, exalta a sua pessoa, eu estou lhe aquecendo
no micro-ondas, de modo que aparentemente você pode até esquentar, mas logo em seguida você está quente. Então que o cuidado seja dado, o cuidado seja feito sobre as nossas vidas. Não deixar levar a vida de forma leviana, mas antes que possamos levar a nossa vida voltado totalmente para o Senhor Jesus Cristo, de modo que tudo que fazemos, tudo que pensamos, seja em conformidade, seja agora para todo sempre, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que não se deixamos levar pelas coisas deste mundo. Que assim seja a vida de todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus, que decidem viver conforme a palavra, viver conforme o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, e não conforme a sua própria arrogância. Que não deixamos a nossa vida por algo passageiro, por algo sem sentido, mas que possamos pegar o exemplo de Cristo. E assim como o Senhor Jesus Cristo, que possamos nós estarmos prontos para morrermos, sermos crucificados por causa dos cartões. E assim, cada vez mais andarmos confiante, andarmos não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, mas andar conforme o querer, conforme a vontade de Cristo Jesus, para que assim possamos andar, para que assim possamos entender e compreender a grandeza que é o Senhor Jesus Cristo, o poder pelo qual o Senhor tem, de modo que não andamos conforme a vontade humana que corre nas nossas veias, mas que possamos andar fiéis à palavra, aquilo que a Bíblia nos relata, e o Espírito Santo nos orienta, para que a gente possa viver a cada dia, para que a gente possa viver a cada momento, não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, mas conforme o querer, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. E assim seja para cada um, de modo que o nosso querer possa ser tão somente ligado a Cristo, em satisfazer a vontade de Cristo, e estar pronto para sofrer cancelamento por não ter curtido e visualizações. Que na nossa época, daquilo quando a gente aceitou o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, moveu-se na nossa vida, deixando-nos renovado, pronto, apto para poder buscar, para correr atrás, para querer fazer tudo aquilo que era da vontade do Senhor Jesus Cristo. Todavia hoje, o que vemos, o que olhamos, o que observamos é o que? São pessoas que têm se perdido
causa de um conceito religioso. Esquece que a nossa vida ela não pertence a nós, ela pertence ao Senhor. Ela tem que estar voltada tão somente para o Senhor Jesus Cristo, para que dessa forma o seu nome possa ser glorificado, possa ser exaltado, e essa pessoa, tendo o nome dela escrito no livro da vida, possa receber do Senhor Jesus Cristo as devidas honrarias, o que na verdade somos, o que na verdade precisamos é estarmos tão somente com o Senhor, é voltarmos nas nossas vidas em fazer, em satisfazer o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Judas, capítulo 24, está escrito: ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para vos apresentar sem defeito diante da sua presença de sua glória, com abundante alegria. O Senhor espera mais de nós. O Senhor espera que quando chegar o seu dia, o dia da sua vida para buscar a sua igreja eleita, cada um de nós possa fazer parte desse grupo. Porque o Senhor, Ele é poderoso para impedir que a gente possa cair na rotina, no conceito religioso. Mas Ele nos dá o livre-arbítrio, de modo que a gente possa escolher, definir o que a gente quer, o que a gente precisa. E é isso que o Senhor tem feito. É isso que o Senhor Jesus Cristo tem deixado uma pulga atrás da orelha. Que você entenda que você possa compreender que assim possamos agir, que assim possamos atuar em silêncio, mas sempre trabalhando, parecendo frio, mas fervorosos na fé exclusiva, única no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa compadecer dos nossos irmãos que já está abraçado a um conceito religioso, para que ele possa viver, para que ele possa ser resgatado e aprenda a necessidade que temos de estarmos tão somente com o Senhor Jesus Cristo, em fazer a sua vontade, em seguir as suas orientações. E assim estarmos com Ele. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, está escrito: sabendo que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também, para ressuscitar. Repetindo, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco. Entenda uma coisa: o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Cristo reto. Ele alto se ressuscitou e habitando está nas alturas. E na sua vinda em tempo oportuno,
porque as pessoas que têm entrado são exclusivamente ou da AI, são pessoas que aleatoriamente vivem as suas vidas, aleatoriamente esquece de que é necessário prepararmos esse templo para a habitação do Espírito Santo. Preparar esse templo que é nós mesmos, de modo que não venhamos viver aleatoriamente as circunstâncias da vida, mas sabendo que onde quer que a gente vai, até mesmo no ambiente de trabalho, a gente tem condições, existe possibilidade de andarmos conforme as orientações passadas do Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo, e assim possamos entender, que assim seja para cada um de nós, que a serenidade que possamos entender, que possamos compreender, que assim possamos ser, que assim possamos andar que assim possamos caminhar, andar tão somente conforme as orientações passadas pelo Senhor. Não perca a sua vida, não perca a vontade que você tem. Que possamos caminhar tão somente que sejamos uma família, que a nossa vida hoje possa ser que possamos ser sejamos mais aptos, agijosos em fazer aquilo que o Senhor quer. E não viver uma coisa que a religião nos ensina, mas que a nossa mente esteja totalmente voltada a Cristo. Tire um momento de reflexão. Compare a sua vida com a vida de Cristo.
Veja como ele trabalhou. Veja as obras que pelas suas mãos foram feitas. E assim você poderá viver, assim você poderá andar, assim você poderá ter a chance, a oportunidade de andar, de caminhar, de seguir ao lado do Senhor. Entenda que o seu querer, a sua vontade tem que ser algo que vai além. Que sejamos nós as verdadeiras atalaias do Senhor. Que sejamos nós os verdadeiros pregadores da palavra. Que não buscam os seus direitos, que não buscam satisfazer a sua vontade, mas que sejamos nós espelhos de Cristo, para que possamos reluzir que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.